Hoje, dia 21 de abril de 2009, o Museu da Imagem e do Som de Itapetininga inicia uma fase nova, uma fase de parceria com a TVI de Itapetininga. E sentimos uma TVI, através dos seus diretores, o Lalo e o Guilherme, muito entusiasmados em colaborar com essa nova fase do MIS. Nós vamos usar as dependências da TVI, mais a parte técnica. Através da nossa diretoria, queria deixar os agradecimentos aos diretores da TVI, ao Lalo, ao Guilherme e à equipe técnica. E para completar tudo isso, um dia importantíssimo para o MIS, estamos trazendo aqui para um bate-papo o nosso bom amigo e competente Oswaldo Guarnieri de Lara. Estou aqui com o currículo que eu vou fazer uma triagem nas coisas do Oswaldo, que tem muita coisa boa, Oswaldo. Oswaldo Guarnieri de Lara nasceu em Itapetininga em 18 de agosto de 1930. Seus pais, Paulo de Lara e Ângela Guarnieri de Lara. Estudou na Peixoto Gomide, na Associação de Ensino, foi professor da Escola Normal Livre e fez curso de inglês e no Senac. Atividades foram inúmeras. As principais: tesoureiro e presidente do saudoso Grêmio Estudantino Fernando Prestes, de 1950 a 54. Presidente do Rotary Club de Itapetininga, 1965. Secretário de Esportes, Turismo e Recreação em Itapetininga, de 69 a 73. Diretor, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga. Diretor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Membro do Conselho de Representantes da Federação do Comércio de São Paulo. Conselheiro do SESC do Estado de São Paulo. Eu apenas citei as mais importantes. Aqui entre nós, Oswaldo, nós vamos ter alguns amigos seus fazendo perguntas. Temos aqui o ex-empresário Paulo Elias Rochel, seu grande amigo de juventude, seu primo, irmão, o ex-secretário da Saúde, Roberto Lima de Lara, os jornalistas Hélio Rubens e Carlos José. E esse seu amigo de longos e longos anos, seu grande admirador, que no momento estamos exercendo aí o controle do MIS e dessa reunião. A diretoria do MIS faz questão de citar que no momento, para não parar as atividades do MIS, infelizmente nós estamos contando com a Construserve, através do Clodoaldo Gomes e com a Fotolab. São as empresas que estão sustentando essa fase do MIS de gravações, de recuperação de fotos, de filmar, de recuperação de filmes antigos. Então, estamos contando no momento com esses dois grandes colaboradores. Sem mais, vamos direto a... Estou louco para bater um papo com você, Oswaldo. Minha primeira pergunta é o seguinte: como é que foi sua infância? Foi aqui em Itapetininga?
você estudou no Peixoto Gomide? Como é que foi essa fase escolar sua? Antes de mais nada, boa tarde aos amigos telespectadores, né? E a este grupo fantástico de entrevistadores, que me deixa até constrangido, mas muito feliz. Eu nasci em Itapetininga, com 2 anos de idade, fui para São Paulo acompanhar meus pais e passei a minha infância mesmo até os 12 anos de idade em São Paulo. Morava numa casa grande na Barão de Piracicaba, na parte final da Barão de Piracicaba, e uma casa com um quintal enorme, com muitas árvores frutíferas. Então passei fazendo molecagem, subindo em árvores, soltando balão. Aproveitei bem a infância lá. Depois papai veio para São Paulo, para Itapetininga, voltou para cá, ocasião em que fundou a Rainha do Sul. Ele já havia tido casas comerciais importantes em Itapetininga, mas voltou para Itapetininga e montou a Rainha do Sul em sociedade com o seu Francisco Alves Correia, que era um primo de papai, era fazendeiro na região. Montou a loja porque ele queria rever o nome de Paulo de Lara fixado na frente da loja. E essa sociedade durou pouco tempo, porque houve uma ocasião em que o São Francisco achou que precisaria desfazer a sociedade por motivos pessoais. Então, papai liquidou toda a loja e, no fim, acabou ficando com o restante do estoque da loja e com o nome, que continua, Rainha do Sul, né? Nessa ocasião, mamãe passou a trabalhar junto com ele e eu, com 12 anos de idade, passei a trabalhar também na Rainha do Sul. Papai ofereceu a sua... Naquela ocasião não havia essas proibições. Teve sede em alguns lugares, não foi apenas ali no Largo dos Amores. Nós saímos dali da rua Júlio Prestes. Começou na Júlio Prestes. Na Júlio Prestes, anos depois, em 1966, é que nós passamos... Eu não sou muito bom para datas, mas nós passamos para a antiga sede da Chevrolet. E alugávamos, era o aluguel mais caro da cidade naquela época, né? Mas depois de alguns anos nós conseguimos comprar o prédio, né? E mais um pouco de tempo fizemos a reforma e transformamos a Rainha do Sul praticamente num magazine. Nós tínhamos um pouco de tudo. Aliás, a TVI já mostrou fotos da Rainha do Sul, que enfeitavam bastante O MIS tem algumas fotos também, porque foi um marco comercial dentro da cidade de Itapetininga. Foi uma inovação no comércio, isso, modéstia à parte, a gente tem que atraindo fregueses da região toda aí. Exatamente. E naquela ocasião, o Paulo, que havia vindo para São Paulo, se integrou à sociedade também, e Juquinha, na aposentadoria de papai, ele se integrou à sociedade também. Ele que acompanhou o papai na vida comercial a vida toda, né? É o pai do Robertinho Lara. E foi uma sociedade perfeita, porque Juquinha era excepcional como vendedor. Para mim, o maior vendedor que Itapetininga teve em todos os tempos, com um gênio fabuloso. Especialíssimo. E o Paulo também se dava muito bem. Então nós nos completávamos. Eu era o mais jovem, o mais atirado, com ideias meio fantásticas. O outro brincava você um pouco. Não, mas eu sempre provava as coisas. O Paulinho sempre dizia, eu fazia o papel do advogado do diabo.
encontrava algum problema nos seus planos, eu corria para aperfeiçoar, para explicar, para convencer, e graças a Deus foi dando tudo certo, certo? E a Rainha do Sul... Muito bom. Durou 34 anos, infelizmente não houve continuidade. Mas foi uma loja de sucesso, realmente. Os... Talvez as duas maiores lojas de Itapetininga, de comércio, Casa Zebu e Rainha do Sul. Você concorda com isso? Carlinhos, a você... Casa Zebu foi um marco, né? Em Itapetininga também, não há dúvida nenhuma. Nós saudamos os telespectadores da TVI, especialmente o Oswaldo Guarnieri de Lara, amigo de tantos e tantos anos, e todos os colegas já citados aqui pelo Roberto Soares Hungria, que preside o MIS, do qual participamos com o Hélio Rubens, na equipe de trabalho e direção, mais alguns colegas ausentes hoje imperiosamente. Nós saudamos que foram convidados para a participação. O Oswaldo disse ligeiramente ao Roberto, tem muita história a contar, porque ele integra uma parte da história da Itapetininga, justamente aquilo que o MIS capta em suas gravações dos depoimentos históricos. Apenas o MIS, aguardamos, queira Deus, com a bênção divina, tenha, em tempo não muito distante, a sua sede própria, tão cobrada, tão necessária. Mas, para poder abrigar muito bem o seu acervo, a despeito da guarida muito boa que tem, por enquanto, na residência do presidente Roberto Soares Hungria. Esta cobrança virá efetivamente, mais duramente em breve. Mas o que importa hoje é Oswaldo Guarnieri de Lara, no seu depoimento. Convivemos com Oswaldo em muitas jornadas esportivas, sociais, recreativas, administrativas, inclusive militares. E temos muito conhecimento, intimidade do nosso trabalho. Inclusive, nós tivemos um batismo, embora tenha uma sequência, não sei se é aleatória ou não, uma sequência mais rígida de perguntas, mas nós tivemos Oswaldo Guarnieri, eu e a esposa dele, uma integração, porque tornou-se um fato histórico. Embora tem fatos mais importantes a serem retratados aqui, mas esse fato é importante para mostrar a nossa vivência e amizade. Oswaldo Guarnieri de Lara, esposa Wanda, Carlos José, integrando-se numa comitiva de 20 turistas brasileiros, especialmente paulistas, tivemos a mediação de contrato turístico de viagem com o saudoso Oswaldo Cardoso, sogro do Roberto, que tinha um trabalho importante na Real Tour, turismo em São Paulo, com o saudoso também Armando Sander. E nossa amizade com todo esse pessoal transformou-se num convite. Para que vocês não fazem uma viagem importante, facilitada, pagava em prestações, com preço especial, aquele tempo era novidade. 1965, agosto. E assim foi. Fizemos uma viagem triangular. Europa, México, Estados Unidos. Foram 45 dias de turismo. Fotografamos tudo, Oswaldo, diário de viagem, Oswaldo fotografava, eu também, todos os lugares importantes. E o fato tornou-se histórico, porque naquele tempo, sair de Itapetininga, digamos nós três, para uma viagem longa dessa, 1965, para mais de 40 dias em vários países, isso transformou-se numa coisa surpreendente. Quando voltamos de viagem, montamos com as fotografias, montagem falada, gravada no texto do diário, eu gravando de madrugadas diversas com Oswaldo, com música de cada país visitado, imagem gravada naquele gravador antigo de rolo, e projetamos no Clube Recreativo em várias escolas, até no cinema, e atraiu o público, era novidade. Foi um fato marcante na nossa vida, e do Oswaldo também, não é verdade, Oswaldo? Marcou na vida social da cidade. Só que eu parei um pouco com as minhas viagens internacionais. Cheguei a voltar em 93 à Europa. E o Carlinhos continuou, né? Continuou correndo o mundo todo. Mas para 1965, né? 65. Foi um marco, foi um acontecimento na cidade de Itapetininga. 3 itapetininganos, 45 dias girando, conhecendo tudo. Numa fase que pouca gente viajava. As pessoas mais abastadas, que tinham mais facilidades para isso, viajavam, mas
nós conseguimos provar que a classe média tinha condições para isso, né? E abrimos o caminho Abrimos o caminho para muitos se entusiasmarem e seguirem. Hélio Rubens. Oswaldo, eu queria mudar um pouco o foco da conversa e falar um pouquinho sobre o Grêmio Estudantil Fernando Prestes. O Grêmio Estudantil Fernando Prestes participou da vida de Itapetininga durante muito tempo e com uma importância muito grande. Eu não tive a oportunidade de frequentar nem de conhecer o Grêmio, mas eu ouvi falar tanto que eu me sinto como se estivesse participando do Grêmio. E gosto do Grêmio, acho que tanto quanto vocês gostaram. Você foi presidente lá do Grêmio Estudantil durante 4 anos. E foi tesoureiro também. Mas naquela época, foi 10 anos antes da Revolução aí de 64, o Grêmio tinha um papel mais voltado para educação, para baile, para recreação. Queria que você falasse um pouquinho o que era o Grêmio nessa época. O Grêmio foi fundado em 1942. Seu primeiro presidente, Aurélio Zancopé, sede na rua José Bonifácio. Não era sede própria, era um cômodo cedido, se não me engano, pela Associação Comercial. Depois passamos para a rua Venâncio Aires, ali que houve mais desenvolvimento. E depois para vários locais, até chegamos à sede própria durante a presidência do Dr. José Ozzi. Eu, Campos Sales, com fundo para Silva Jardim. Esse prédio pertencia à Santa Casa de Misericórdia, que tinha propriedades pela cidade inteira. E o deputado Antônio Vieira Sobrinho, o Toniquinho Pereira, naquela ocasião os deputados tinham verbas que poderiam destinar em suas regiões. E ele destinou uma verba para a compra do prédio da Santa Casa para o Grêmio Fernando Prestes. E aí é que começou a deslanchar o Grêmio. Tinha agora, muita atividade o Grêmio, né? Tem bastante atividade. Só um reparo, que o Roberto citou que eu fui presidente de 50 a 54. Na realidade, eu nunca postulei o cargo de presidência no Grêmio. Eu assumi a presidência do Grêmio por vários períodos, várias vezes, mas sob a intervenção do Conselho de Sócios Fundadores. Que o Grêmio sofreu períodos de crise diversas vezes, principalmente durante a ditadura militar, em que havia proibição da existência de grêmios fora das escolas. E eu acredito que o Grêmio Fernando Prestes foi uma única exceção, né? Continuou, permaneceu, talvez graças à teimosia do Conselho. Você lembra de algum fato, na época da intervenção militar, dessa pressão dos militares aí, que marcou você, alguma coisa assim? Uma prisão de estudante, colega, alguma coisa ou não? Diretamente envolvendo o Grêmio, não, mas houve vários casos de jovens de Itapetininga que foram envolvidos, foram presos. Isso é notório, né? Todo mundo conhece essa parte. Mas o Grêmio em si não teve envolvimento. Mas havia a pressão psicológica, né? E o medo de exercer alguma atividade que pudesse prejudicar. Roberto. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao MIS, na pessoa do grande amigo Roberto Soares Hungria e do Hélio Rubens, pelo honroso convite de participar dessa entrevista aqui tão importante para a comunidade de Itapetininga, principalmente meu caro primo, irmão, mais irmão do que primo, Oswaldo, porque eu acho que as novas gerações não conhecem o trabalho que foi feito pela geração sua e principalmente você. Eu acho que foi muito feliz o MIS em convidar o Oswaldo, sou suspeito para falar, porque, sinceramente, eu acho que o nome do Oswaldo foi injustamente esquecido pelo trabalho que ele promoveu
em vários campos da cidade. Ele era um ativista esportivo, social, mesmo sem... E nós participamos junto da administração Walter Cury, mesmo sem ganharmos nem o tostão, porque na época os cargos eram de relevante serviço público prestado à comunidade, né, Oswaldo? Foi desenvolvido um trabalho muito grande no campo cultural, no campo esportivo, no campo turístico e de lazer. Então, eu gostaria inicialmente de Oswaldo que ele lembrasse alguma coisa da grande administração que o Walter Cury promoveu na cidade, através também de sua assessoria, a sua secretaria, que foi muito, muito importante para toda a região do Itapetininga. O que mais, acho eu, destacou o governo Cury foi o plano de desenvolvimento para os próximos 25 anos de Itapetininga, que ele contratou uma empresa especializada e iniciou a implantação desse plano, que modificou Itapetininga, né, para sempre. São 5 volumes, né, do plano diretor, né? 5 volumes. Eu quase que trouxe aqui, mas não tem como mostrar aí. Nós participamos também, presidindo comissões para a elaboração desse plano. O José Roberto era assessor direto do Cury, do gabinete do Cury também, presidiu essa comissão, e o plano muito bem elaborado, que também, infelizmente, acabou sendo engavetado e foi desenterrado durante a administração Tardelli. Tardelli recomeçou, os demais que sucederam ao Cury esqueceram. E ele deu continuidade aos marginais. O crescimento atual de Itapetininga se verifica justamente em decorrência dessas marginais que estão sendo implantadas, que estão incorporando bairros já existentes à zona central da cidade. Então, Itapetininga cresceu. Ela já estava grande, mas muito esparramada e bairros abandonados, que estavam sendo bem cuidados. Porque houve, depois do governo do Tardelli, uma certa continuidade administrativa que era um pouco rara em Itapetininga. Mais tarde veio o Barbará, que deu continuidade a um trabalho muito bom. O atual prefeito está dando também continuidade, fazendo um trabalho bom. E, voltando à pergunta inicial sua, a nossa secretaria cuidava da parte de turismo, recreação e esportes, né? Esportes, nós trouxemos para Itapetininga um técnico de São Paulo, que com a vinda dele conseguimos despertar, através da organização de jogos infantis dentro das escolas, que nós convencemos os diretores a cederem, porque nós não tínhamos quase quadras e não tínhamos o elemento humano para trabalhar direto com eles. Então, as equipes de voleibol e de basquete se transformaram em professores. Nós íamos às escolas dar aulas de atletismo, de basquete, de futebol de salão. Constituímos os jogos infantis, uma equipe infantil que deu frutos extraordinários. Muitos atletas de Itapetininga se envolveram em coisas muito boas. O Pradinho está numa posição ótima na direção de esportes e outras coisas mais no SESC, em São Paulo. E disputávamos campeonato paulista na categoria dos jovenzinhos. E outras, a seleção nossa de basquete, da qual eu também orgulhosamente participei, mesmo com o tamanhinho pequeno, mas eu era ligeirinho. E tivemos uma seleção boa, como anteriormente, Itapetininga tinha, né? Mas faltava alguma coisa a mais, né?
o apoio público, que começou ligeiramente no governo do Osi e durante o governo do Cury se desenvolveu mais. Porque também mudaram muitas coisas, né? Itapetininga, a gente tem que se estender um pouco na coisa, porque Itapetininga era muito carente de rendas. Eu me recordo que a arrecadação da prefeitura, no governo do José Osi, era inferior ao faturamento que a Rainha do Sul tinha anualmente. Quer dizer, uma coisa, não é que a Rainha do Sul faturasse muito, faturávamos bem, mas veja hoje a arrecadação da prefeitura. E esse mérito eu não tiro do Osi, que o Osi, ele instituiu essa questão da valorização dos imóveis, que não se podia mexer nas taxas de cobrança. Mas ele mandou cartas a todos os proprietários de imóveis para, espontaneamente, eles valorizarem os seus imóveis. Atualizassem, mas pouco que fosse, que aumentasse. Se estava se atribuindo um valor de 1.000, ele passasse a 1.100, 1.200, era 10, 20% que se aumentaria na arrecadação da prefeitura também. Então, esse mérito ele teve, o que marcou muito o governo dele foi isso aí. Além da solução, parece que o problema da luz foi durante o governo do Zé Osi, né? Depois outros prefeitos se destacaram também. O Dr. Ciro Albuquerque se destacou anteriormente também com o reflorestamento da região. Uma pessoa espetacular também, o Dr. Ciro. E o Cury, então, voltando ao Cury, para mim foi o maior prefeito de todos os tempos de Itapetininga. Ninguém tira esse mérito dele. Oswaldo, citamos vários bons prefeitos que ajudaram a desenvolver bem Itapetininga. Mas numa gravação que nós fizemos, o Carlinhos estava presente, com o ícone, na minha opinião, da política de Itapetininga, o seu Humberto Peregrini, e eu fiz essa pergunta, entre as inúmeras perguntas, uma gravação de 2h30. Seu Peregrini, na sua opinião, qual foi o maior prefeito que Itapetininga teve? Franco favorito era o Ciro Albuquerque, muito ligado a ele, muito amigo dele. Ele falou, Walter Tuffi Cury, com a sua equipe, foi uma administração imbatível. Eu gostaria de registrar, acho que essas coisas a gente não pode deixar passar sem citar, porque é um mérito, realmente, o Cury, com o planejamento que ele fez, e a gente está colhendo frutos. Esses prefeitos, todos, na minha opinião, pegam muitas coisas feitas pelo Cury. Gostaria de registrar. Mas passo a palavra ao Paulo Elias Rochel, nosso grande amigo de longo tempo, amigo da família e grande amigo do Oswaldo. Sem dúvida. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo entrevistado. Obrigado. Eu quero agradecer profundamente o convite recebido aí pelo Roberto Hungria, pelo Hélio Rubens, de participar desse evento, né, que, de uma certa forma, é uma homenagem ao meu amigo Oswaldo Guarnieri de Lara. Né. A vida do Oswaldo me parece que se identifica muitíssimo com o Grêmio Estudantil Fernando Prestes, da qual eu tive a felicidade também de participar e de conviver com os amigos daquela época nas atividades do Grêmio, quer sejam de lazer, de esporte, e que eu tenho também um grande orgulho de ter defendido na área esportiva, vôlei, basquete, principalmente, as cores da camiseta que tinha uma faixa em diagonal, semelhante à do Vasco. Não sei se está lembrado disso. Do Grêmio, né? Do Grêmio, camiseta do Grêmio. Eu suava a camiseta para elevar o nome do Grêmio. O deputado Hugo Borg doou o primeiro jogo de camisetas para nós. Exatamente. Hugo Borg, o marmiteiro.
o Mamiti. Isso. Então, como eu disse, você se identifica muitíssimo com o Grêmio Estudantil Fernando Prestes. Entretanto, naquela época, eu estava me lembrando, enquanto os meus amigos questionavam e lembravam de certos aspectos do Grêmio, naquela época me parece que foi criado também um outro Grêmio, não é? Olavo Bilac. Exatamente. Que eu não estou bem lembrado. Você poderia nos dizer alguma coisa? Pouca coisa. Pouca coisa. O José Ozzi é oriundo do Grêmio Olavo Bilac. Ele que fundou o Grêmio Olavo Bilac. Uhum. E, posteriormente, ele pleiteou a presidência lá do coisa e se elegeu. Aliás, fez uma boa administração, conseguiu a sede nossa. Na mesma época do Fernando Prestes? Na mesma época. O que é isso? Depois, né? Não tenho certeza se era na mesma época ou depois, não sei. Foi depois. Depois, né? O Grêmio, o Fernando Prestes, foi em 42. Foi. Sim, o Olavo Bilac apareceu surgiu já depois. uns tempos... Era no prédio do Vadozinho, né? Exatamente. Que era da esquina com a Júlio Prestes, com a José Bonifácio. Eu só não me lembro se também tinha variedade de cursos ou se voltava apenas aos cursos da Associação de Ensino. Se me permite, era uma facção, não sei se Carlinhos É você. uma facção, se me permite entrar no assunto, bom, do pessoal hoje então, Associação de Ensino. Era o pessoal, né, do antigo ginazinho, que nós chamávamos, que criou os irmãos Talarico, o José Carlos Talarico, foi o presidente e tal, né? Então, então deu aquele começo que surgiu depois, como se fosse mesmo um grêmio para... uma facção que existiu naquela época. E depois terminou, porque, né, não foi adiante. É bem próprio da democracia mesmo. Democracia, Não, José Carlos Talarico. Era isso que eu estava querendo relembrar. E, como eu disse, eu também tenho pouco conhecimento. Frequentei também o Grêmio Olavo Bilac. Me parece que eles se restringiam a poucas atividades, né? Tinha uma mesa de ping-pong, uns bailecos e nada mais. E também senti, como lembrado pelo Dr. Roberto, que parece que foi uma espécie de uma concorrência, foi uma tentativa de concorrência com o Fernando Prestes, né? O Grêmio Fernando Prestes. Eu confesso que não frequentei também, porque não tinha tempo, né? Além da atividade comercial, dos estudos, eu me esforçava para me doar um pouco para o Grêmio, né? Eu ficava, às vezes, até de madrugada, organizando fichários. E nós tínhamos um jornalzinho também. Nós tínhamos um jornal, foi A Falena. É o primeiro jornal que tinha. Depois o Liberal, né? Depois o Liberal. E tivemos várias atividades culturais. Você perguntou há pouco a respeito das atividades. Também existia isso. Durante a Olimpíada Estudantina, tinha a Olimpíada Intelectual, que eram provas também ligadas a isso. Uma boa biblioteca também. Biblioteca muito boa. Nós vamos fazer um intervalo e o assunto Olimpíadas é um assunto importantíssimo para a gente bater um papo aqui. Vem agora. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho.
Oswaldo, falamos muito de Grêmio e um filhote de ouro da administração do Grêmio, da história do Grêmio, foram as famosas Olimpíadas Estudantis de Itapetininga. Você participou, Paulo Rochel participou, Carlinhos, eu participei. Eu gostaria de ouvir de você como é que era Itapetininga, como era o clima de Itapetininga na época da realização das Olimpíadas. Havia um envolvimento geral de toda a população, porque a participação era de todos os cursos, né? Naquela ocasião não tínhamos escola superior naquela ocasião. Era o curso fundamental, o colégio, escola de comércio. Me ajude, Paulo. Normal. Né? E o ginásio, né? E esse envolvimento de muitos cursos é que movimentavam a cidade. Utilizávamos sedes do Clube Venâncio Aires para a realização de xadrez, as quadras, que nós não tínhamos nenhum ginásio de esportes, eram todas elas movimentadas, a quadra do ginazinho, né? Que, por sinal, durante a gestão do diretor-geral da Associação de Ensino, o Isaltino Vale, o professor Isaltino Vale, ele cedeu essa quadra, foi durante o governo do Ózia, e nós começamos a fazer jogos da seleção, cobrar pequenas entradas, com o dinheirinho que a gente tinha, nós acabamos construindo as arquibancadas e iluminando essa quadra. Porque tínhamos tinha a quadra do batalhão, 5º Batalhão do Caçador, 2ª Companhia de Transmissões, e a quadra da Peixoto Comida. Não tínhamos mais nada em Itapetininga, né? Não tínhamos mais nada. Então, movimentava-se toda a parte de atletismo era feita no CASE, que é o único que tinha pista de atletismo. E no batalhão também. No batalhão também, que tinha também lá. Então, o MIS tem alguns filmes e muitas fotos dessa época. Nunca mais tivemos aquele grande público que aconteceu durante as Olimpíadas. A gente vê fotos, aquilo lá lotado de gente, aonde fosse, no Peixoto Gomide, no batalhão, no CASE, a parte de pedestrianismo. A que se acha, você que lidou com a parte esportiva, a que você acha que aconteceu isso daí, de parar, assim, de uma maneira quase que brutal o esporte de Itapetininga? Um pouco de desinteresse da administração pública houve durante um certo tempo. Chegou até, hoje eu vi, relendo os arquivos, a vir a Itapetininga um representante do DEF, Departamento Estadual de Esportes, e chegou a Itapetininga, não tinha ninguém para receber. Ele até ameaçou cancelar Itapetininga, a Comissão Central de Esportes. Foram receber apenas 3 atletas. Porque o Zelão, que era da seleção de basquete, o Ninho e um terceiro, que não me recordo direito agora. Então houve desinteresse da administração. Eu havia me demitido da Comissão Central de Esportes naquela ocasião, por incompatibilidade com a prefeitura e tal, não continuei. Mas durante muitos anos ficou assim. Eu acho que hoje a Itapetininga está retomando.
Hoje nós temos vários ginásios de esportes, temos a TV Tem, que também está organizando campeonatos esportivos que tem levado um público bom. Não tão bom quanto os nossos naquela época, isso eu concordo com você. Pela população de Itapetininga da época e agora, é muito pouca gente. Era para, talvez, em finais de campeonato, lotem-se, né? O público era um público com todas as idades. Não era só estudantes, não eram só os estudantes. A família do atleta comparecia. A família do atleta e a família dos não atletas também. Mas eu gostaria, posso continuar? Claro. É o seguinte, Oswaldo. Você disse que parece que houve um certo desinteresse do poder público. Na pequena idade que a gente tinha na época, não dá para... Eu não tenho condições, mas eu tenho suspeita de que tudo girava em torno da coisa privada, do Grêmio. Não tinha participação, que eu me lembre, de poder prefeitura, público. De poder público nenhum. Era puramente iniciativa maiormente do Grêmio, do qual você destacou-se sobremaneira sobre isso. Eu só não concordo quando você diz que eu me destaquei. Posso ter me destacado, mas nós tivemos presidentes, tivemos um Leonardo da Vinci Milani, um Bosco. Gerson. Nossa Senhora, tem Nelson. Gerson Bosco. Nelson foi presidente também. Tivemos Laudelino, tivemos presidentes que se destacaram e, nossa Senhora, foi uma maravilha. Eu apenas contribuí com uma parcela boa. E a verdade é que o Grêmio foi um fenômeno. Um marco especial. Nós não utilizávamos verbas públicas, não. Eu fiz essa referência porque passou a haver interesse durante o governo do Zé Ozzi, que ele destinava alguma coisa a nós, mas não era muito, era pequena a verba, né? Quando melhorou, hoje já há mais de interesse da administração pública por isso, né? O esporte, de repente, no Brasil todo, começou a ser encarado de forma diferente. No nosso tempo não havia muita... Agora, o público também, naquela ocasião não havia muita concorrência, né? De televisão, de computador, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente lamenta de perder tudo isso, né? Nós perdemos várias coisas aí e o Olimpíada é uma delas. Eu lamento profundamente, porque aquilo a gente esperava, né, Paulo? Eu ia lá em casa, o Cindo se dedicava a treinamentos e só falava naquilo, o jogo, e a família toda bater palma para o Cindo. Era uma loucura. A gente lamenta perder isso, quem claro. sabe se o mundo haverá mudou. Alguma coisa que volte a despertar esse interesse da mocidade, né? A mocidade parece que não se interessa muito por prática desportiva. Você precisa forçar um pouco. Eu não sei o que está faltando mais. A gente sabe, já foi falado aqui, que o Cury realmente foi um prefeito notável, né? Fez um trabalho diferenciado dos demais e até hoje é seguido, porque realmente foi o único que fez um plano, efetivamente, de estudo aprofundado, mas com uma visão de futuro grande, né? Inclusive com a criação das marginais e tal. Na época, provavelmente, as marginais eram uma coisa assim muito longe, né? E hoje faz parte integrante da cidade. Quer dizer, foi uma visão de futuro importante no Cury. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa administração. Bom, a parte de... Eu tinha alguma coisa aqui que eu queria ler para os espectadores. Seria interessante, queria deixar gravado. Seria interessante. Foi após a saída do governo. Eu encontrei hoje de manhã e me emocionei até ao ver isso aqui. Não me lembrava que nós havíamos nos reunido, né, os secretários e amigos, que naquela ocasião o Cury não conseguiu eleger o seu sucessor. Então, nos reunimos e eu disse umas palavras aqui.
amigo, senhores e senhoras, amigo e prefeito Walter Cury, eis-nos aqui, chegados ao fim da jornada. Não chegamos ao final como aqueles sedentos viajores dos longínquos desertos africanos que voltam com o corpo cansado e o espírito carregado de pessimismo. Atingimos a meta com o mais risonho otimismo, plenos de confiança e tranquilos. Se examinarmos os fatos que nos levam a tais alegrias, verificamos que temos razão para tanto. Termina hoje o mandato de prefeito, o nosso querido amigo Cury, vitorioso na sua administração. Eu seria suspeito para elogiar aqui a grandiosidade do seu trabalho administrativo nesses 4 anos de lutas e sacrifícios. Tais são os sólidos laços de amizade que há tanto tempo nos ligam. E eu faço aqui um parênteses, porque é uma citação de palavras proferidas pelo meu mano Nelson. Amizade é talvez, dentre os sentimentos, o mais democrático. Aquele que, sem ligar a preconceitos, se expande com alegria fraternal, revelando-se muitas vezes em horas em que deveria perder-se no turbilhão de outros sentimentos, tornar-se anônima e viver de alegria emocional da sinceridade. Amizade é, porém, um sentimento jovial, comunicativo, barulhento e irrequieto. E por isso, não será com a peneira de minhas palavras que poderei ocultar a luz solar da capacidade, da inteligência, da cultura, da dedicação, da amizade, do carinho desse extraordinário homem. Não seria necessário elogiar agora as qualidades de Walter Tuffi Cury. Elas falam por si mesmas na eloquência silenciosa dos fatos concretizados. É, pois, amigos, com o coração aos saltos, com justa satisfação, que vemos vitorioso o seu trabalho, triunfante seu esforço, e sentimos que Itapetininga cultuará para sempre aquele que foi o seu maior administrador público. E nós, seus amigos, na singeleza deste ato, ao final de sua administração, espontaneamente, nos reunimos para abraçá-lo e homenageá-lo, estendendo as suas homenagens à sua esposa Heloísa, companheira de todas as horas, alegres ou difíceis. Você, Cury, que já teve a ocasião de sorver o cálice amargo de injustiça dos homens, deve estar satisfeito. Seu mérito é reconhecido. Trate agora de elevar-se e engrandecer-se mais e mais, para que assim possa melhor compreender os homens e perdoar-lhes as fraquezas. Nada mais. Seja feliz. Me perdoe a emoção, que eu me lembro do estado em que está o Cury. Naturalmente, Oswaldo. Sua manifestação emocionante emociona a todos nós, tenho certeza. Principalmente aqueles que tiveram uma ligação muito íntima com o Cury. A bondade pessoal, a sinceridade de atitude e a capacidade administrativa foram marcadas na amizade, no trabalho, no próprio agradecimento de Itapetininga e muitas obras. Então, a sua mensagem emocionante emociona a todos nós. Mas, na sequência, nós temos aí também, rogando a Deus pelo restabelecimento do grande amigo, nós temos a salientar aquilo que você se dedicou, com o apoio do Cury, de outros mais, na Secretaria Municipal de Turismo. Inclusive, há poucos dias, nós registramos na Folha de Itapetininga, embora a gravação aqui do MIS, a visita de um velho amigo, depois de 41 anos, voltou a Itapetininga pelas mãos do Eduardo Tsukamoto, ele que é o presidente da Associação Paulista de Imprensa, que conhecemos com JB, o advogado jornalista Dr. João Batista de Oliveira. O JB, na entrevista conosco,
citou, ele veio, inclusive, colaborar como empreendedor que é em eventos da primeira festa do Milho Verde, que foi ali onde hoje está a Aviação Cometa, da qual participamos, e você, como secretário de Turismo da Prefeitura, foi um condottiere do evento. O JB, na entrevista, cita o fato, cita o seu nome, do Jacques Augusto Delgado Reis, saudoso também, Grande do Walter companheiro. Cury. Então, digo um pouco da trajetória do setor turístico, inclusive a tradicional Festa do Milho Verde teve um lançamento, foi gigante, cresceu e depois foi um retrato a ser seguido e paralisou. Mas tem muita atividade. O turismo no esporte, pode falar alguma coisa? A Festa do Milho Verde nós instituímos em função da importância que o produto representava para a nossa região. Itapetininga estava incluída na maior região produtora do milho. Tínhamos aqui várias beneficiadoras, né, de depósitos enormes de milho. Então esse foi o objetivo principal. E nós organizamos não só a primeira, mas a segunda e a terceira. 3 festas do milho, né? Depois parou, anos depois, entidades religiosas recomeçaram. A primeira, a segunda, a terceira, estão acima de 10, 12 organizadas, não sei exatamente. Muito bonitas, mas festas assim mais voltadas ao público e tal mesmo. Inclusive a divulgação da festa, JB ele colaborou como no Chacrinha, quando o Chacrinha atuava na TV Globo, na Rua das Palmeiras, as meninas acompanhavam a sua esposa, o Jacques. Eu quero fazer uma citação especial, se me permite, a criação das recepcionistas. A minha esposa, Wanda... Várias fotos que vão depois testemunhar. Inclusive a nossa visita à TV e Gazeta Esportiva, da qual eu era correspondente durante 24 anos. Então as fotos dizem muito, que nós veremos também, né, Roberto? Sem dúvida. A minha esposa, Wanda, sempre me acompanhou em todas as atividades. Ela casou-se muito jovem comigo, aos 16 anos já era casada, assumindo a responsabilidade de um lar, né? E toda a atividade esportiva ela estava junto comigo. E na organização do corpo de recepcionistas da Secretaria de Turismo, a Setur, como nós chamávamos, ela foi o principal, o elemento mais importante para a convocação das meninas, para o treinamento das meninas, escolha de coisas. As meninas adoravam a Wanda, né? E todas elas se destacaram muito bem. Eu tenho a agradecer não só a essa equipe, como a todos que me acompanharam a vida toda na minha batalha pelo trabalho pela comunidade, né? Osvaldo. Tinha cerca de 50 pessoas que eu brinco, a gente fazia assim, e eles escutavam de longe, vinham com seus automóveis a se oferecer gratuitamente para qualquer atividade, né? É por isso que não havia interesses senão esse de servir a comunidade. Osvaldo, 2 pontos sobre isso daí. Nós vamos ter um intervalo, mas eu gostaria de citar para encaixar. A Maria Elisa Leonel, filha do Mauro Leonel, figura destacada no Ministério de Cultura, hoje está morando em Paris, foi entrevistada, o Hélio participou, o Roberto também. Falou, por que não volta a festa do milho verde e produtos ligados ao milho? Nós somos grandes produtores e comemos de barriga. Todas as outras cidades têm alguma coisa. Lembra disso, velho? Faz 48 horas que ela falou. Estamos no ar? Não, né? Estamos. Falou sobre isso. Em seguida nós vamos dar uma parada. E outra, eu gostaria de registrar, eu nunca mais esqueci, estive com você no dia da festa do milho verde. Você estava angustiado pela falta de infraestrutura e a quantidade de gente que apareceu em Itapetininga. Foi um negócio... É que excedeu a toda passou do ponto. Né? Passou e do nós ponto. Não estávamos, nós não tínhamos restaurante para servir aquele pessoal tivemos todo. Problema com o restaurante. Você estava angustiado, nunca mais esqueci. Que assumir o restaurante.
Então... Vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria de perguntar muita coisa para o Oswaldo sobre a Shot, o Oswaldo cantor, Oswaldo corredor de pedestrianismo aí na cidade, vencedor de provas aí. Mas eu gostaria de passar a palavra, antes disso, ao Paulo Elias Rochel. Então, Oswaldo, como eu estava dizendo, eu vou tratar de um assunto, de um episódio relativamente pequeno, mas que eu guardo com muito prazer na minha memória. Quando se cogitava lá no Clube Venâncio Aires de se fazer uma piscina, foi feita uma festa junina em que, como você já foi dito aqui, proprietários da Rainha do Sul, um grupo de rapazes e moças inventaram de fazer uma homenagem. Eu não me lembro se foi essa homenagem em função de fazer pressão para sair a piscina ou já foi uma espécie de agradecimento da possibilidade da piscina ser construída. Então, você conseguiu lá na Rainha do Sul terninhos feitos para nós participantes, que escolhemos ternos com 2, 3, 4 números menor. A calça, por exemplo, quando batia logo na canela, e olha lá, foi um baile inesquecível. E eu acho que tem muito dedo seu nessa história. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre isso? Clube Venâncio Aires, presidente Darcy Vieira, vice-presidente Durval Bento de Lara, juntado ao Mazei, Fortunato Mazei. Esses homens carregaram a piscina nas costas. Construíram a piscina, a primeira piscina de Itapetininga. O Grêmio Estudantil Fernando Prestes, através da sua diretoria, resolveu prestar uma homenagem à diretoria por esse presente dado à mocidade itapetiningana. Mandamos confeccionar um bolo piscina. A inauguração se deu no inverno, de piscina, né? Trouxemos, a diretoria do clube trouxe para a inauguração da piscina aquele famoso... Tetsuo Kamoto. Mas o cômico que veio junto. Ronald Golias. Com uma equipe. Naquela ocasião ele não era ainda conhecido na televisão. Mas ele fazia espetáculos, assim, mergulhos e brincadeiras dentro da piscina, de jogar confete, quando a pessoa pensava que era balde d'água e tal. Mas, voltando atrás, nós levamos o bolo, fomos com esses terninhos que o papai me emprestou para a diretoria e amigos do Grêmio e fomos prestar. Inhobentico escreveu, o Abílio Vitor, escreveu um discurso e eu li o discurso do Inhobentico, que eu devo ter até hoje, isso aí, para o museu. E fiz esse discurso de agradecimento do presente que a diretoria nos deu. Parece que o projeto foi feito graciosamente pelo Zezito Gavião, não? O projeto da piscina. Eu preciso pensar um pouco, porque eu acho que o Zezito era muito moço, eu acho que não era. Parece-me que foi o primeiro projeto que ele fez após a sua formatura, se eu não estou enganado. Zezito, pelo amor de Deus, me perdoe, não me lembro. Eu quero muito, a família Gavião eu adoro, gosto muito dele. É um detalhe para a gente esclarecer, quando o Zezito vem sempre aí. Vou perguntar para ele. Sinceramente, eu não me lembro disso aí. Eu podia aproveitar o gancho do Clube Venâncio Aires? Claro. Oswaldo, aproveite, além do Clube Venâncio Aires, que você quer falar alguma coisa, outros assuntos do seu interesse que você acha importante, interessante, registrar
nesse bate-papo para o Miss. Clube Venâncio Aires, orquestras, vamos falar sobre orquestras do Clube Venâncio Aires. Eu sou do tempo em que o Paulo também, o Carlinhos, o Clube Venâncio Aires organizava festas com orquestras, principalmente o Gaó, que vinha do Rio de Janeiro, e outras grandes orquestras, que ocupavam sempre o palco principal, que era na parte de baixo. E o Jazz Venâncio Aires, a primeira orquestra que eu conheci no clube, dirigida pelo saudoso Benedito Pompeu de Jesus, envolvendo a participação de músicos que se notabilizaram Brasil afora e até no exterior, como Salvador Tostão, que durante uma certa temporada passou a tocar nesses transatlânticos que faziam viagens não só pelo litoral brasileiro, como para... E voltou para Itapetininga, Salvador Tostão, e morreu aqui em Itapetininga, né? Mas Expedito de Carvalho foi embora. Quando o Expedito de Carvalho foi-se embora para uma orquestra famosa em São Paulo... Orquestra Luiz César. Rádio Record. Foi admitido um trombonista extraordinário para substituir-o. Mas ele tocava, o Expedito tocava pistão, né? Pistão. Então, essa pessoa que veio de Capão Bonito veio morar no jardim, no Largo da Matriz, onde eu morava ali, uma casa que o Nerci tinha consultório, eu morei ali muito tempo. E do lado, essa pessoa treinava dia e noite o pistão para tocar na orquestra. Ele era grande músico, maestro, compunha, escrevia música na pauta. E, no futuro, ele assumiu a direção da orquestra que se transformou em Panamérica. Edil Lisboa, outro grande músico. Né? Mas o Edil Lisboa, ele era trombonista. Tinha um irmão dele que era outro trombonista. É sax, né? Não é trombonista, é sax. Os dois eram muito bons, né? Mas essa orquestra aí, então, eu assisti uma ocasião, um baile, em que, depois da execução de uma partitura musical por parte do Jazz Venâncio Aires, os músicos da orquestra do Gaó se levantaram em pé, aplaudiram a orquestra. Tempos em que o professor Dudu Soares, que foi professor de francês nosso, Eduardo Soares, era Dudu o apelido dele, né? Ele organizava a festa no Clube Venâncio Aires, oferecia coquetéis gratuitos para a sociedade, que era muito pequeno. Depois se popularizou mais, cresceu demais o Clube Venâncio Aires. E começou a se criar muito problema, né? Até que houve uma certa decadência do clube, que é uma história que eu vou querer contar rapidamente também, uma eleição que eu disputei justamente nesta época em que caiu a frequência no clube e o número de associados começou a cair, decrescer cada vez mais. Aí eu arrumei uma arquiteta que fez um estudo para projetar uma reforma. Eu achava que precisava uma reforma, e introduzir a parte esportiva dentro do Clube Venâncio Aires também. Então ela fez, eu trouxe até aqui, não dá para mostrar aqui, uma planta do Venâncio Aires aqui. E fiz uma pesquisa nos clubes principais de São Paulo. O Clube Pinheiros me deu muita coisa para ver o que eles fizeram para melhorar. Foi a instituição das cotas que levantou esses clubes. E eu fiz a minha campanha toda, eu e o Clineu de Melo Almada, era o meu vice-presidente, e mais outros também. Aqui tem um jornal até que mostra na capa aí, 64, disputando eleições. Dia 29, Venâncio, 64, Oswaldo e Clineu. E foram disputadíssimas, porque o Chuca
também disputou as eleições juntamente com um candidato da chapa atuante, da diretoria que atuava, né? Valdomiro Pedro de Carvalho. Mas o importante desta eleição foi que despertou novamente o interesse. Ninguém mais ia votar, não havia interesse nenhum do eleitorado. O eleitor compareceu maciçamente. O Chuca, pelas ligações políticas, o pai tinha sido prefeito, o doutor Ciro Albuquerque, muito ligado a ele também, fez uma campanha bonita em torno do nome do Chuca, e ele acabou vencendo as eleições. Mas eu fiquei satisfeitíssimo mesmo com isso, porque o Chuca, coadjuvado pela Terezinha Gavião, extraordinária presidenta também, que promovia festas, coisas. Eles levantaram o clube, né? Trouxeram o clube ao que era há muitos anos atrás. Então, essa passagem que eu queria registrar, que foi muito interessante, porque isso ajudou a despertar, agitou. Ele trabalhou contra o meu plano, e teve a felicidade de, posteriormente, arrumar empréstimos na Caixa Econômica que possibilitaram reformas que foram feitas, né? E muito mais tarde é que surgiu o Clube dos Bancários, com um elemento oriundo da diretoria dele. Mas ninguém pode esquecer também que Oswaldo Guarnieri era crooner da orquestra, né, Paulo? Roberto, o Hélio não chegou a conhecer essa fase, mas nós conhecíamos. E Oswaldo Guarnieri sabia todo o repertório do Frank Sinatra. Quando ele serviu o exército conosco, o Paulo Rochel, eu, Oswaldo, em 1949, na 2ª Companhia de Transmissões, que recordamos há poucos dias, na vinda do Major aí, que está em Campinas hoje, Oswaldo era cantor da orquestra. E no exército, à noite ele muito bem, ele tinha um livrinho, falou, Oswaldo, vamos lá, Night and Day, Begin to Begin. Ele cantava, Blue Moon, ele cantava lá, no alojamento pra gente. Tem um vozeirão muito bom. É verdade, né, Oswaldo? O jazz, Venâncio Aires, tinha cantores bons. O Moacir. Falecido Moacir de Souza. Falecido Moacir de Souza. Pedrinho Batista. Pedrinho Almir Batista. O Almir não chegou a cantar muito tempo na orquestra. Eu tenho aqui a primeira apresentação do Almir Ribeiro num sarau. Havia muito sarau naquela ocasião que vocês... A Associação dos Jornalistas da Itapetininga reviveu um pouco e eu tive o orgulho de poder ceder a acomodação do Café Pigalle para as reuniões com Jacob Arzarian. No tempo da Jória, né? No tempo da Jória. E a propósito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Axote, o Pigalle, um pouquinho dessa fase da tua vida. O Axote foi outro acontecimento na minha vida, né? Grande vida de Itapetininga, né? Comercial. Muita saudade do Axote. 27 anos, assim como a rainha durou 33, 34 anos. O Axote permaneceu 27 anos e também ao lado nós criamos o Café Pigalle, que também agitou a noite itapetiningana. Inclusive, essa pessoa TV nos programas do Ayrton Rodrigues. Né? Exatamente. O Ayrton Rodrigues nós cedemos durante muitos anos eu acho que houve uma reportagem muito boa do Alberto Isaac sobre a participação nossa. Mas eu não tenho o que dizer ao Axote. O triunvirato, você, o Paulinho e o Renê, um completava o outro também. Exatamente. E havia uma receptividade. O Paulo ficou pouco tempo O Paulo foi meu grande companheiro na Rainha do Sul. Depois no Axote ele permaneceu acho que uns 2 anos, mais ou menos. Depois ele resolveu voltar à atividade radiofônica e tal. Então nós separamos a sociedade. Mas foram grandes companheiros. O Renê foi um grande companheiro. Grande companheiro. Também lembrando uma fase importante de sua participação na vida de Itapetininga, é na história da Federação do Comércio, do sindicato. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Eu assumi a presidência do sindicato. Eu fui levado ao sindicalismo patronal pelas mãos do falecido Arnaldo Vitório Barretti. E eu participava em cargos sem importância, não sem importância, cargos
de não muita atividade na diretoria. Depois, com o falecimento do Arnaldo Barretti, assumiu a presidência o vice-presidente Benedito Tambelli. O Benedito Tambelli falou: Oswaldo, eu assumo a presidência se você pegar duro também aqui, senão não vou aceitar continuar. A representatividade na federação você tem que fazer, porque eu não sei se ele não gostava muito de viajar, não tinha muito tempo, ele tinha muita atividade também, apesar de que eu também tinha atividade, não parava. Eu trabalhava até de madrugada para poder dar conta de tudo. E a minha mulher me acompanhando sempre em tudo, né? Com paciência. Mas aí entrei de sola, né? E passei a representar o sindicato na Federação do Comércio. E lá na federação eu militei durante muitos anos. Né? Você foi responsável, 22 anos. Desculpe, eu sou responsável pela construção da sede própria aqui. Exatamente. Quando eu assumi, nós alugávamos a sede. E eu antevi a possibilidade de podermos comprar uma casinha situada ali na rua Venâncio Aires, bem próximo à casa do seu Paulo Soares Hungria. Paulo Soares. E acabei conseguindo comprar. O Cleto, que era nosso secretário executivo, funcionário fez uma pesquisa na cidade, encontrou várias propriedades, eu escolhi essa daí e acabamos comprando essa propriedade. E tivemos a sorte do Itaú se instalar na esquina e começar a comprar tudo, né? Falar, eles vão chegar aqui. Eu havia tido uma experiência muito ruim com a venda do prédio da Rainha do Sul para o Bradesco, né? Nós não fixamos uma cláusula de correção monetária do pagamento. E havia promessa do pagamento depois de passar da escritura. E a inflação comia solto naquela época, era 10%, era 15%, era 20%. Não chegou aos 40%, 50% e 80%. Ao mês. Quando nós fomos receber o dinheiro, nós recebemos, na realidade, a metade do que valia o prédio. Tristeza. Então, quando eu fui comprar, vender o terreno, vender a casinha para o Bradesco, para o Itaú, eu já tinha passado por essa experiência. Eu fiz constar uma cláusula de correção do pagamento no ato da escritura pela ORTN. Com isso, nós recebemos naquela ocasião 46 milhões de cruzeiros. Eu não sei invertido o que daria, mas foi um dinheirão que possibilitou o sonho de construir a sede própria no Lago do Rosário. O Dedé Terra, vice-presidente, depois vice-prefeito do Cury, ele tinha um terreno e consegui negociar com ele, comprei o terreno, contratei o construtor, o René Matos, meu sobrinho, arquiteto, fez o projeto, construímos a sede, visando não só a instalação da sede, mas a vinda para Itapetininga de uma unidade melhor aparelhada do Senac. Então, deu tudo certo, porque naquela ocasião o melhor que nós fizemos foi instalamos na parte superior uma ou duas salas para a diretoria, destinamos uma sala maior para a escola de datilografia, eram máquinas elétricas. Não tinha máquina, a máquina elétrica foi um furor na cidade, a primeira escola que teve máquina elétrica aqui. E com isso ficamos com uma sede boa. Embaixo tinha um salão de festas, onde a gente podia fazer recepções. Eu chegava a alugar ali para ter mais rendimentos para o sindicato. Então a história do sindicato é essa aí. Né? Roberto Lara. Vocês trabalharam também com a educação, né? Sim, eu acho que foram os primeiros a instalar uma escola assim, técnica, praticamente, em Itapetininga. Você, o Jacques e o Antoninho Hungria, né? E o Cury. E o Cury também, exatamente. Eu gostaria sócios, que você rapidamente colocasse alguma coisa daquela fase assim, que foi importante para Itapetininga. Na realidade, não fomos pioneiros na instalação de escolas técnicas, porque a Associação de Ensino tinha já a escola técnica de comércio.
Eu não me lembro se tinha mais cursos técnicos, acho que era a única escola técnica de comércio. E veio para Itapetininga o ginásio industrial Darcy Vieira, né? Escola artesanal. Era escola artesanal, né? Veio um diretor de uma escola técnica especializada de Santos também. Arino Lourenço. O Arino Lourenço. E nós começamos a querer alguma atividade. Depois que o Cury perdeu as eleições, o grupo que tanto trabalhou e tal, queria continuar fazendo alguma coisa, né? O Cury não tinha muito tempo, mas ele tinha muitas ligações que poderiam facilitar o nosso contato com autoridades ligadas a ensino, como de fato nós conseguimos. A Caixa Econômica para financiamento. Não pensávamos sequer naquela ocasião em construir sede própria nossa. E com a ajuda também do meu mano Nelson, advogado, ele elaborou como é que se chama? Memorial descritivo ou estatuto? O estatuto da empresa, que depois serviu para outra empresa lá em Sorocaba também, ligada ao campo de ensino. Então, nesse ponto, o Nelson me ajudou bastante. Nós, então, alugamos uma sede provisória, parece que na rua Saldanha Marinho, eu tenho anotado aqui no meio dos meus papéis, mas logo em seguida surgiu a oportunidade de comprarmos do Moacir, que está comprando tudo na cidade, e começando a construir agora. Agora eu estou feliz com o Moacir Rodrigues. Construiu a série do banco Nossa Caixa, né? Mas nós fizemos por administração própria, eu e o Jacques gostávamos também de mexer. Eu mexia com construção aqui, sempre gostava, tem umas 8 ou 10 construções ou mais até que eu fiz aqui. Vendia, comprava terreno, construía. Então construímos a primeira etapa da Sociedade Educacional de Ensino, que era uma entidade mais voltada para o ensino técnico mesmo. Itapetininga se ressentia da falta de técnicos em agrimensura, de técnicos ligados à construção de estradas, de edificações. E introduzimos também um curso de secretariado para a montagem dos primeiros cursos, né? E começamos a nossa atividade. Sou ruim de datas, eu fiz as anotações. Deixa eu lembrar aqui exatamente quando foi. Eu acho que a data agora não interessa muito. O que interessa Osvaldo. é que começou a funcionar a escola. Ficamos 5 anos com a escola. Fizemos a segunda etapa da construção, aí já contratamos a empresa Tardelli. O Tardelli fez, porque arrumávamos empréstimos da Caixa Econômica, né? Mas o Cury, nessa ocasião, teve que ir para São Paulo. Foi assumir cargo no DERSA, né? Isso, diretor DERSA. Posteriormente, ele foi para a iniciativa particular, porque no DR ele ficou defasado com a atividade política dele e outros elementos que estavam abaixo dele subiram e o Cury parou. Prejudicou a vida particular dele, seduando a nossa comunidade. Mas, Osvaldo, como é que... Você estava preocupado desde o início com papéis que você iria dar uma falhada? Você não deu uma falhada aí. Você está com a memória muito boa. O material é precioso, mas eu posso garantir para você que você desempenhou excelentemente esses registros antigos. Então, está de parabéns. Nós vamos fazer mais uma parada. Eu acho que eu tenho que terminar rapidamente a história da SEI. Depois de 5 anos, o Cury teve que voltar para São Paulo. A Heloísa era a diretora, porque ela foi professora no ginásio Darcy Vieira. Geografia. É a única que tinha condições de exercer a diretoria. Então, ela era a diretora da nossa escola também. Os professores todos, quase todos de formação técnica também, engenheiros do DR, técnicos em agrimensura, etc. Professores, o corpo docente nosso excelente. Qualidade. O Nilton Albuquerque, que foi nosso professor. Eu começo a citar nomes, esqueço de alguém, não vou citar mais. E o Antônio Hungria também, na ocasião, um primo dele havia
assumido a intervenção da FKB, eles demonstraram interesse na compra da nossa escola e o Antoninho, que era nosso sócio, começou a exercer uma certa pressão, né? E eu falei, vamos ficar só eu e o Jacques, vamos ter que comprar a cota dele também, já fica um pouco difícil. Aí acabamos vendendo as cotas para a FKB. E a FKB, com a volta do Avedis Carabaján, resolveu, durante a gestão na FKB do primo do Antônio, eles dispensaram, pura e simplesmente, os professores todos, alegando que havia uma certa mordomia para os professores. Quer dizer, o pagamento de viagens, um que era diretor do DR vinha com a esposa que era bióloga, davam aulas aqui, eu pagava a gasolina do Fusquinha deles, pagava a gasolina, tudo registrado isso aí, e iam no Archote comer, pediam um prato simples, dos mais baratos, para se alimentar. Então, essas eram as mordomias que nós dávamos. Passou. O Avedis veio, aí é uma história longa também. Segunda vez. Quando ele voltou, ele acabou transformando a escola em escola infantil só. Foi. A minha filha foi trabalhar na minha ex-escola. Hoje, o meu neto é aluno da CEI. A Arca de Noé foi quando o Avedis montou. Atenas do Sul. E agora o ginásio Atenas do Sul. Eu acho que a FKB está no caminho certo. A grande colégio. Agora, a diretoria atual está certíssima, está criando elementos para as faculdades. Mas eu sinto terem se desviado completamente do caminho para o qual ela se destinou, que era o ensino técnico, né? Que hoje está sendo supervalorizado em todo o país. Vamos dar mais uma paradinha, voltaremos já. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Oswaldo, estamos chegando, infelizmente, na última rodada. Tem muita coisa interessante para você ainda contar. Talvez a gente marque um segundo encontro aí para continuar o bate-papo. Mas assim, para finalizar, esse bate-papo, cada um fazendo uma pergunta, eu perguntaria a você o seguinte, uma boa recordação sua da fase de estudante, pode incluir carnaval no Venâncio, baile, Olimpíada, o que você quiser. É difícil responder isso, Roberto, porque são tantas recordações boas, né? São tantas emoções. Eu tenho a capacidade de, sempre brinco com a minha mulher, de guardar dentro da minha memória, de registrar na minha memória apenas os bons acontecimentos. Porque eu tenho muito sentimento que me traz recordações, me emocionam demais. Mas são tantas, as minhas viagens, por exemplo, isso não me arrependo de tudo que fiz, os sacrifícios que fizemos para poder conseguir conhecer um pouco de América Latina, um pouco do mundo também, né?
É isso aí. A minha mocidade, a minha infância foi uma infância muito gostosa. Você foi carnavalesco ou não? Não. Não. Carnavalesco é do apartamento do Paulinho. O Paulinho, sim. Paulinho, Paulinho, alguém que está aqui presente. O Roberto. É um grande O Roberto é extraordinário para carnaval. Eu sempre precisava de um pouco de ajuda para me animar. Eu acho que o secretário de turismo. Eu acho que é o fato de eu ser um pouco acanhado, né? Vamos lá. Paulo Rochel, faz favor. Oswaldo, você exerceu as mais diversas atividades com bastante sucesso. Pergunto, por que não enveredou para a carreira política? Não foi por falta de convites. Mas eu não sei porquê, eu não tenho Perfil o para entrar na perfil do política. político. Confesso que nunca me interessei por disputar. O único cargo que eu postulei na minha vida foi no Venâncio Aires, naquela ocasião. Mas sempre visando a minha comunidade. É lógico, o político vai dizer a mesma coisa, que ele está postulando o cargo visando o bem-estar da comunidade. Mas eu, mesmo não sendo político, consegui me doar um pouco. Eu acho que todo cidadão tem a obrigação de, pelo menos em determinada fase da vida, prestar algum tipo de serviço à sociedade. Não me revolto com nada e estou contente com o que consegui fazer. Ô, Oswaldo, você falou deu uma resposta ao nosso amigo Paulo Rochel, a mesma que eu dei também pro Hélio Rubens e o Roberto Hungria e Carlinhos na participação do MIS também. A nossa família não tem tradição de participação política, né? O Nelson, que era uma pessoa que que fala muito bem, grande orador, se despontou bastante no campo jurídico aí, a jurisprudência tributária, tudo, né? Foi professor, chegou a exercer a Secretaria de Estado. Exatamente. Também nunca postulou um cargo político. Temos ideologia, como eu falei. Nossa família tem tradição e ideologia, né? Mas propriamente participação política direta não. Mas eu acho que a gente também acompanhou muito você de perto, eu como um pouco de anos mais novo que você, mas admirava sempre e via em você um dos meus líderes em tudo que você fazia. Obrigado. Aprendi muito com você também e participei do Grêmio com amor também, carinho e dedicação. Eu acho que eu gostaria só de dar um grande abraço em você para finalizar e dizer que a gente gosta muito de você. Obrigado. Você, apesar de nós estarmos às vezes meio distantes por vários motivos de correria da vida, né? E agora estou mais folgado para a gente manter mais um bate-papo gostoso e passar umas horas juntos. Eu reafirmo essa posição minha, né? E de todos nós que fazem parte da minha pequena família. Um abração para você, um beijo no coração. Obrigado. Hélio. Eu quero deixar testemunhado aqui, Oswaldo, que eu também sou um admirador seu. A sua atuação na cidade, sua participação, a maior parte delas sem interesse nenhum, né? Mais comunitária mesmo, com interesse comunitário. E eu vejo que foi grande a atuação em várias áreas, na administração pública e na administração privada também. E do que foi falado aqui, eu concordo com o Roberto Hungria, para contar tudo o que você tem para contar, precisava de uma minissérie de vários programas. Mas teve um assunto que não foi falado aqui, que eu gostaria que você se referisse, a sua participação na Justiça do Trabalho, como juiz classista, enfim, aquele período onde a sua atuação também foi muito notável. Eu, como presidente do sindicato, postulei o cargo de juiz classista. Eu confesso que eu não conhecia direito a chamada justiça paritária, né? Eu acho que é a justiça mais democrática que existiu no país.
A trabalhista. Pelo menos enquanto os juízes classistas estavam participando de igual para igual com os juízes togados. Que era uma presença tripla, né? Um juiz togado e um juiz classista indicado, não representando, indicado pelos empregados, outro indicado pelos empregadores. Isto não significa absolutamente que estes juízes classistas tendessem na sua votação para este ou para aquele. Os classistas estavam lá para emprestar a sua experiência, a sua vivência sindicalista. E por isso que eu acho que foi lastimável o que aconteceu, que houve uma morte súbita dos juízes classistas de uns anos para cá. E eu postulei o cargo e era concorridíssimo, porque cada sindicato indicava 3 elementos para ser escolhido um. Isso a cada 3 anos. E eu consegui permanecer na Justiça do Trabalho durante 11 anos. Aqui em Itapetininga, quando eu assumi a titularidade, porque durante 5 anos fui suplente, mas um suplente ativo, substituindo sempre na região juízes que entravam em férias ou por qualquer motivo de doença e tal, se afastavam. E deveria permanecer durante 5 anos como titular, permaneci 6. Já que foi cortado, mas aqueles que estavam dentro continuei mais 1 ano. Mas acontece que durante essa ocasião instituímos aqui em Itapetininga, até dei uma entrevista para o Silas sobre a instituição das sessões de conciliação. Itapetininga foi das primeiras cidades do interior do estado que instituíram isto. E com sucessos absolutos. E eram presididas apenas pelos juízes classistas que promoviam a conciliação. Cheguei a obter até 100% de conciliação de processos que nós escolhíamos. Processos demais complicados, que a gente via que não havia possibilidade mesmo de conciliar, que precisava entrar. E com isso diziam os entendidos que o Estado economizava 500, 600 reais aí no mínimo, isso naquela época, né? E não sei, eu vejo hoje se queixarem muito de acúmulo de processos. No nosso tempo já havia alguns acúmulos de processos, mas eu sei que a gente limpava muito a pauta. Deus permita que os togados estejam num caminho bom aí de conseguir limpar suas mesas também, sem o auxílio dos classistas. Muito bom, muito obrigado. Pois bem, vai ter um remate aqui praticamente, abraçando os colegas, os amigos convidados, o Roberto Lara, o Paulo Elias Rochel, junto com os colegas do MIS, Hélio, presidente Roberto. Muito falamos aqui, bora aqui rapidamente, o esporte, a justiça trabalhista, a vida artística, tanta coisa, a vida comercial, tudo enfim que envolveu o seu trabalho, Oswaldo. E nós fomos colegas de muita atividade. Compartilhamos com muita atividade. Aqui fora de Itapetininga, vários eventos políticos, inclusive, festas, recepções. Mas você também conosco, com Paulo Rochel e comigo, conviveu muitos meses com um aprendizado muito bom em civismo e disciplina da 2ª Companhia de Transmissões do Exército Nacional. Um pouquinho desse período, 1949. Bom, eu não me esqueço nunca do dia da nossa apresentação, certos de que não serviríamos, porque nós tínhamos feito o curso pré-militar. Escola secundária. Então, todos postados no pátio, todos os soldados, oficialidade, e surge o general comandante da 2ª Região Militar. Teixeira Lopes. Carlinhos, eu ia deixar como surpresa o nome dele. Corta ele, desculpa. Não, deixa. Isso é criar clima. Isso é criar clima, tá bom. Aí ele faz um discurso entusiasmado
porque servir ao Exército Nacional é isto, é aquilo e tal, é servir a pátria. E aquele que não desejar servir a pátria, que dê um passo à frente. Quer dizer, os coitados olhavam com o rabo dos olhos um para os outros, ninguém deu um passo e servíamos cerca de 6 meses ou 8 meses, nós servimos lá. Mas, de fato, o Carlinhos tem razão, foi uma escola de civismo, ensina muita disciplina. Eu aprendi a arrumar cama, que é uma maravilha. E não é só isso, não. É o respeito às instituições, às pessoas. Tudo isso aí, eu sempre brinco com os meus netos. Vocês deviam servir, no mínimo, tiro de guerra. Apesar que o regime nosso lá era regime militar, de ficar lá. Tanto que eu havia me inscrito no curso colegial, não conseguia fazer o curso colegial, porque não havia condições, né? Você ficava lá, daqui a pouco saía fazer bivaques e acampamentos, sei lá, construir linhas nas estradas, chegava cansado, não tinha condição de ir para a escola. Oswaldo, estamos chegando ao final e antes de terminar, eu gostaria de comunicar que nós tivemos a colaboração na parte técnica do Eric Albuquerque, do Adailton Correia e do Fábio Machado. Foram figuras importantes para o sucesso dessa gravação. Contar para você que a filosofia do MIS é tentar recuperar um pouco da memória de uma cidade que a gente tanto adora, que é Itapetininga, que estava realmente jogado às traças, ninguém estava dando valor, e nós estamos conseguindo. E contar a você que você foi precioso em informações para a gente continuar reconstituindo essa memória de Itapetininga. Além disso, gostaria de, como grande amigo seu e acompanhando a sua vida toda aí, lembrar e cumprimentá-lo pela sua atividade especial em servir a nossa comunidade nos mais diversos setores. Aonde você entrou, você se jogou de corpo e alma e realmente construiu alguma coisa para Itapetininga. O MIS cumprimenta você, parabeniza com o seu depoimento por todas essas qualidades que você demonstrou para a gente. Passaria a palavra a você para suas considerações finais. Eu apenas quero agradecer primeiramente a todos vocês, grandes amigos, a equipe técnica que está nos acompanhando com paciência, a direção da televisão que fez uma ótima parceria agora com vocês. E estender esse agradecimento à minha família, aos meus sócios, que me aturaram. Eu acho que é só isso, não tem mais. A minha esposa, já me envolve toda a minha família, né? É isso que eu tenho. Estou muito grato, não me julgo tão merecedor de estar sentado nesta poltrona aqui, recebendo praticamente uma homenagem de vocês. Eu agradeço muito isso. Né? Parabéns a você. Obrigado. Obrigado. Aqui a carteira do Grêmio Fernando Prestes, do Oswaldo Guarneri de Lara. Sócio número 5. É histórico isso daqui. Umas fotos importantes, Carlinhos. Naturalmente, quando Oswaldo Guarneri de Lara era o secretário municipal de Turismo e Administração Cury, muitos eventos importantes aqui aconteceram. Aqui tem umas fotos que parecem candidatas na passarela montada no Clube Venâncio Aires, na sede social, desfilando para o concurso Miss Itapetininga. Aqui estão as fotos das candidatas. Inclusive traje típico. Parece uma das candidatas da passarela. Nas mesas, à frente, aparece o governador Abreu Sodré,
que ficou durante 3 dias em Itapetininga nesse período. Nesta foto aqui, temos o falecido ex-chefe da Casa Civil do Sodré, José Henrique Turner, falecido Laudelino da comissão, eu participando, e também ele aí premiando uma candidata. Nesta mesa aqui, temos também na festa, da esquerda para a direita, o falecido Avedis Karabachian, o falecido José Henrique Turner, a atriz que é ligada à colônia armênia, Araci Balabarian, outra personagem de autoridade que veio participar também, e o ex-prefeito Walter Tuficuri. Abaixo, o Cury, que está aí junto com candidatas ao título na cerimônia de coroação. Esta coroação aqui, o ex-prefeito Cury está coroando a Miss Objetiva, a Ler, Maria Aparecida Ler, foi Miss Objetiva do Estado de São Paulo. Elizabeth Ler. Ela foi a escolhida Miss Objetiva. São essas candidatas. Wanda Lara. A Wanda Lara, esposa. Sempre participante ao lado do Oswaldo Guarnieri de Lara, em excursões, motivações, concursos e divulgação nossa na imprensa de São Paulo. Temos mais fotos também, são muito importantes. Aqui é a relação das candidatas da Secretaria de Turismo, com cada uma com o seu número, para serem julgadas pelo júri. Também houve a participação delas na piscina Venâncio Aires, porque havia traje de maiô, o traje típico e o traje de gala. Mais fotos de eventos, como do Carnaval, que aí está, blocos, carros alegóricos. E o Carnaval era muito animado também. E a Secretaria de Turismo trabalhava muito bem com o Oswaldo Guarnieri, com o apoio do ex-prefeito Cury. São algumas fotos que identificam os eventos da época. Mais algumas aqui de decorações aqui, Carnaval também. Carnaval, na rua. Eventos. Olha o Carnaval lá, o círculo carnavalesco, como se fosse a Praça da Apoteose do Rio de Janeiro, lá na Marquês de Sapucaí. Eles que imitaram, isso foi bem antes. Viu? Começamos antes, isso é histórico, é verdade. E temos mais coisas aqui, fotos também. Todos os concursos, ao fundo a orquestra também, candidatas, coroação. Temos aqui a Miss Objetiva do Estado de São Paulo, ela ladeada por autoridades, com o prefeito Cury e a Maria Elizabeth. Miss Objetiva do Estado de São Paulo. O concurso foi feito pela Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo, em Itapetininga, com vários candidatos. Ela foi vencedora no Estado de São Paulo. E aqui a velha sede que serviu a Prefeitura, serviu a Câmara, hoje é o Centro Cultural Municipal de Itapetininga. Mais fotos da época... As enfeites. Aqui são decorações da cidade, no Natal. A decoração natalina na velha Praça Marechal Deodoro e também na Avenida Peixoto Gomes. Decorações ao tempo do secretário Oswaldo Guarnieri de Lara. Diga-se de passagem, Carlinhos, do turismo. Criações de Antônio Carlos Valente. O Antônio Carlos Valente, que depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Rondônia e não sumiu do mapa, não sei onde mais, era um grande criador um grande criador artístico. Mais fotos de eventos aqui em Itapetininga. Temos do Venâncio Aires, o Clube Recreativo. A Miss Objetiva do Estado de São Paulo, Maria Elizabeth. Moradora atualmente em Angatuba. Aqui temos também candidatas, olha para esse fotógrafo, Oswaldo Guarnieri ali, a candidata. São várias fotos que reproduzem eventos marcantes da vida turística de Itapetininga. Ela aclamada, nossa reportagem ao lado aqui, mais pessoas, desfile. René. O René Matos Moraes está ali presente também. Saudoso René. Saudoso. Aliás, tem muitas figuras saudosas aqui nessas fotos, né? O Osberto e colegas do Luiz. Mais aspectos das candidatas que desfilaram na passarela Venâncio Aires do concurso Miss Objetiva. E Miss Itapetininga também havia uma soma de candidatas, né? Aqui, falecido radialista, premiado 7 vezes por Roquete Pinto São Paulo, animador que foi da TV Cultura e Rádio Cultura, Rádio Nacional, e substituiu o Silvio Santos. Quando o Silvio Santos estava na Globo, ele que substituiu o Silvio Santos nas viagens. O Hélio de Araújo, grande animador de eventos, trouxe muitos artistas a Itapetininga. Festival da Música. Música. Tudo, Festival da Música apresentou, inclusive. Aqui também tem a Miss Itapetininga. Essa aqui é a Cristina Neri. Cristina Neri foi depois contratada pelas pernas bonitas que tinha, embora aqui o maiô um pouco antigo não mostra tanto,
Mas a Cristina Neri, ela foi contratada para ser uma divulgadora de comerciais da TV. Hoje bibliotecária do Colégio Objetivo. Então, Cristina Neri, tapetiningana também, que brilhou nas passarelas, inclusive na televisão, como propaganda comercial. São algumas fotos que ilustram a participação do Oswaldo aqui no MIS. Mais aspectos de julgamento, júri, fazendo o julgamento de Festival da Música, e temos aí muitos membros da comissão julgadora. Vários nomes que a gente tem sempre recordo. Essas meninas marcaram destaque. A Wanda coordenava a beleza do uniforme, as meninas selecionadas. Oswaldo Guarnieri era o secretário municipal de turismo. Essas moças faziam parte da equipe de divulgação dos eventos de Itapetininga. Festa do Milho Verde, Carnaval, são presenças... Salão de Arte. Salão de Arte também, Carlos Aires. Temos a participação aqui, justamente no Salão de Arte Carlos Aires. Foi. A Casa Kennedy hoje.